Fala aí, meu povo, tranquilo? Hoje nós iniciamos o nosso módulo de genética, né? Esse carinha aí da foto, ele se chama Gregor Mendel, ou Mendel para os íntimos. Ele é conhecido como o pai da genética, né? Mas a gente não vai ficar falando da vida dele, até porque ninguém aqui é fofoqueiro. Nós vamos nos ater aos experimentos que ele fez e às conclusões que ele chegou. Mendel efetuou o cruzamento entre plantas com características diferentes. Tá? Então vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo. Ele pegou plantas puras com flores roxas e cruzou com outras plantas puras de flores brancas. E para surpresa dele, a geração originada, todas elas tinham apenas flores roxas. Isso já acendeu o alerta. Olha, como é que pode? Né? Porque vai contra o senso comum. Cruzei planta roxa com branca e nasceu tudo roxa, né? E aí ele já ficou intrigado. E aí, mais intrigado ainda ele ficou quando ele cruzou essas plantas dessa primeira geração, a gente chama de geração F1, né? Entre elas. E viu que aconteceu o seguinte: nasceram plantas roxas, né? Mas também plantas com flor branca. Então, o que acontece? Aquela característica que tinha desaparecido após o primeiro cruzamento, ela voltou. E aí Mendel ficou, né? Nossa, meu Deus, o que está acontecendo? E começou a investigar para poder descobrir o porquê que isso acontecia. Normalmente a gente fala muito na cor da flor da planta, mas Mendel também estudou outras características, como por exemplo a forma da semente, né, se era lisa ou rugosa, a forma da vagem, né, porque eram plantas de ervilha, então se essa vagem era lisa ou rugosa, plantas altas e plantas baixas, e sempre ele via o mesmo padrão. Então quando ele cruzava duas características diferentes, então um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui a forma da semente, lisa e rugosa. Então, quando ele cruzava uma planta de semente lisa com uma planta de semente rugosa, ele via que uma das características desapareciam. Né? No caso, quando ele cruzou a lisa com a rugosa, ele viu que todas as sementes, né, daquela geração F1, a geração do primeiro cruzamento, elas apareciam lisas. E quando ele pegava e cruzava as plantas dessa geração F1 entre si, aparecia a característica lisa e rugosa também. Isso foi acontecendo com várias características que ele testou. Tá? Então o que a gente vai se atentar agora é o porquê que isso acontece. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Hoje a gente sabe que o responsável por essas características são os genes. Né? Então, os genes vão estar ligados diretamente a determinada característica. Então, por exemplo, quando a gente falou da cor roxa, né, na flor da planta e da cor branca, você tem um gene que é responsável pela cor roxa e o outro gene que é responsável pela cor branca. Tá? O que tem de especial para se falar sobre isso? O gene, ele sempre se apresenta em cópias. Tá? Então, um gene você sempre vai encontrar duas formas dele. E essas diferentes formas para um determinado gene, a gente chama de alelo. Esse desenho representa um gene, aonde eu tenho dois alelos. O que seria isso? Diferentes formas para o mesmo gene. Então, vamos jogar um exemplo, falar que esses dois alelos aqui, eles codifiquem a cor verde. Né? A cor roxa que a gente viu lá na planta, a cor roxa. Tá? E esse gene aqui, essas duas formas, né, para o gene, esses dois alelos, ele codifique para a cor branca. Tá? Então, de novo, eu tenho genes diferentes para características diferentes. Convencionou-se letras para poder representar esses diferentes alelos do mesmo gene. Tá? Então, você deve se lembrar que foi daí que surgiu esse tal de azão, 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 azinho que você vê na sua aula de, você viu na sua aula de genética lá no seu terceiro ano. Então, o que eu tenho para falar para você sobre isso? Quando o gene é dominante, ou seja, quando é a característica dele que se sobressai em relação a uma outra, a gente utiliza a representação para representá-lo uma letra maiúscula.
Aqui a gente usou o A, mas poderia ser B, C, Z, a letra que você quisesse. Então, o que você tem que saber é o seguinte: letra maiúscula representa um alelo dominante. Já a letra minúscula representa um alelo que a gente chama de recessivo, né? Aquele que é dominado. Então, por exemplo, se eu tivesse, igual esse caso aqui do meio, um alelo dominante e um alelo recessivo, qual característica que ia se sobressair no gene? A do alelo dominante. Então, se eu estivesse falando aqui assim, a cor roxa é dominante e a cor branca é recessiva. Então, esse gene aqui se referiria a qual cor? Verde, né? Porque eu tenho dois alelos dominantes. Aí, ó, o azinho ele representa a cor branca. Eu tenho dois azinhos. Qual cor que esse gene representaria? Branca, né? A característica relacionada ao gene recessivo, ela só vai aparecer quando os meus dois alelos forem recessivos. Olha esse aqui do meio. Eu tenho um gene, né, que vai determinar a cor da minha flor, sendo que um alelo é dominante e o outro alelo é recessivo. Qual que vai ser a cor? A dominante, né? Então a cor seria verde, tá? E aí nós temos nomes especiais para poder definir essa questão. Então, por exemplo, sempre que os meus dois alelos forem iguais, eu vou chamar de homozigoto. Pego o prefixo, homo igual. Então, sempre que os alelos forem iguais, homozigoto. Então, azão são iguais, homozigoto. Aí lembra que eu falei que o azão é dominante? Então eu vou chamar esse gene aqui, ele é um homozigoto dominante. Esse aqui também é igual, os alelos são iguais, né? Um é azinho, o outro também é azinho. Então ele também é homozigoto. Esse gene aqui é homozigoto. Mas ele é um homozigoto recessivo. Por quê? Porque é azinho. Azinho não é recessivo? E quando eu tenho esse caso aqui, onde onde os alelos são diferentes, aí eu chamo de heterozigoto, tá? E você tem que ter muita atenção nisso. Por quê? Às vezes no enunciado, ele não vai botar figura para você, na maior parte das vezes. Ele vai falar para você assim: determinada característica está relacionada a um homozigoto dominante. Pô, aí você tem que saber, homozigoto, alelos iguais, dominante, letra maiúscula. Então, exemplo, azão, azão. Heterozigoto, alelos diferentes. Nesse caso aqui, azão, azinho. Homozigoto recessivo. Homozigoto, alelos iguais, mas se é recessivo, é a letra minúscula. Então, azinho, azinho. Agora, sabendo dessas informações, a gente consegue entender melhor o que aconteceu quando Mendel começou com os seus cruzamentos. Vamos dar uma olhada aqui. Rapidinho. Antes de falar dos cruzamentos, eu quero trazer mais dois conceitos para vocês, que é o conceito de genótipo e fenótipo. Sempre que vocês ouvirem falar em genótipo, a gente vai estar falando dos genes que a gente está analisando, tá? Então, genótipo, a gente está falando dos genes. Grossamente falando, a gente está falando das letrinhas, né? Azão, 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 azinho, 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 né? Por exemplo. Quando eu falar de fenótipo, a gente vai estar falando da característica que a gente está observando, tá? E aí vale ressaltar que o fenótipo é como se fosse uma interação do genótipo com o ambiente. E aí a gente acaba observando determinada característica. Então, olha só, exemplo. O genótipo aqui que eu estou analisando é duas letras maiúsculas. Então, um homozigoto dominante, YZ, YZ. Esse genótipo aqui, ele está ligado a qual fenótipo? A cor amarela. Da mesma forma que o genótipo YZ, YZ está ligado à cor verde. Tá? Então, essa é a diferença de genótipo e fenótipo. Genótipo, eu estou falando dos genes, né, das letrinhas que o representam, vamos dizer assim. Fenótipo, eu estou falando da característica que eu estou observando. Tá? E aí, olha só, Mendel cruzou uma semente amarela com uma semente verde. A amarela é dominante ou é recessiva? Vou olhar aqui no meu genótipo. Amarelo é YZ, YZ, duas letras maiúsculas.
Então, o Y está relacionado à cor amarela. Então, amarela é a cor dominante. Verde, ó, duas letras minúsculas, é um homozigoto recessivo. Então, eu já sei que a cor verde é recessiva. Então, quando Mendel cruzou essas duas características, o que aconteceu? 100%, né, da geração oriunda saiu amarela. Por quê? O amarelo é dominante. Então, olha aqui como é que, quando você faz o cruzamento, ó, toda a geração F1, olha o genótipo, Yzão, Yzinho. Ou seja, é um heterozigoto. E lembra que eu falei para vocês que sempre que eu tenho um dominante junto com um recessivo, a característica que vai se sobressair é a do dominante. E qual era a característica do dominante nesse caso aqui? A cor amarela. Por isso que toda a geração F1 foi amarela. Quando Mendel fez um cruzamento apenas com as plantas, entre as plantas da geração F1, o que aconteceu? Apareceram três genótipos diferentes. Então, ó, Yzão, três genes diferentes, desculpa. Yzão, que é a dominante. Yzão, Yzinho, que também é dominante. Mas olha aqui, Yzinho, que era o meu recessivo, minha cor verde. Tá? Então, por isso que ele retornou. E aí você deve estar pensando assim agora, pô, Irapuã, mas como que isso aconteceu? Como que é esse cruzamento? É o que a gente vai ver agora. Como fazer o cruzamento? Então, aqui, estou repetindo o que a gente viu anteriormente. Então, ó, a minha cor amarela, né? E a minha cor verde. E aqui ele já me diz que o amarelo, esse amarelo aqui é o homozigoto dominante. E esse verde aqui é o meu homozigoto recessivo. Então, como que vocês vão fazer o cruzamento? Vocês vão montar um jogo da velha, né? Aqui, ó. Montei o meu joguinho da velha. E aí, nessas duas primeiras linhas aqui, você vai colocar a característica, né? O genótipo, desculpa. Então, ó, Yzão, né? E aqui eu vou colocar a característica da planta verde, da semente verde, Yzinho, tá? E é como se eu fizesse uma multiplicação. Então, esse aqui vai multiplicar esse. Então, Yzinho vezes Yzão vai dar Yzinho. O dominante sempre na frente, tá? Ó, e aí ele vai multiplicar esse aqui também. Então, Yzinho. Aí eu vou para o de baixo. Esse aqui vai multiplicar esse, Yzinho. E esse aqui vai multiplicar esse também, Yzinho. Então, o que eu obtive aqui? Ó, 100%, cada quadrantezinho desse aqui equivale a 25%. Então, 25, 50, 75, 100. 100% Yzinho. Se Y maiúsculo está relacionado à cor amarela e ele é o dominante, então 100% dessas plantas aqui são amarelas, dessas sementes, eu sempre falo planta, são amarelas, tá? Explico o que a gente viu anteriormente. E aí agora, quando eu cruzo duas plantas dessa geração F1, ou seja, uma planta Yzinho com outra Yzinho, desconsiderem aqui que é Y minúsculo, tá? O que eu vou ter? Yzinho, tá errado aqui. Yzinho e Yzinho. Daqui que saiu aquele meu 25% Yzão, 25 mais 25, 50% Yzinho. E olha aqui o meu verde aqui, 25% Yzinho. Ou seja, eu acabo tendo três plantas amarelas, né? E uma verdinha. Vamos ver esse cruzamento aqui para ficar melhor. Ó, então eu vou cruzar Bzinho com Bzinho. Então eu tenho aqui um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Então, ó, esse vai multiplicar esse Bzinho, esse vai multiplicar esse Bzinho, esse vai multiplicar esse Bzinho e esse vai multiplicar esse Bzinho. O que eu obtive aqui? 50% Bzinho e 50% Bzinho. Ou falando mais bonito, né? 50% heterozigoto e 50% homozigoto recessivo.
Será que vocês já conseguem fazer isso direto agora? Vamos dar uma olhadinha aqui. Um cruzamento de dois ratinhos, aonde a característica que eu vou observar é a cor do pelo. Então, esse aqui, o pelo é preto, né? E esse aqui, o pelo é branco. Ele já falou para mim que a pelagem branca, nesse caso, ela é dada por um gene homozigoto recessivo, azinho azinho. Já a pelagem preta, ela está relacionada, a cor preta está relacionada ao gene dominante, então ao alelo dominante azão. E aí eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes de cruzamento. Por quê? Já que ele é preto, ele poderia ser azão azão ou azão azinho, né? Então vamos dar uma olhada em como ficaria isso, ó. Se ele for azão azão, a prole que eu vou obter, os filhotes, serão azão azinho, azão azinho, azão azinho e azão azinho. Cai igualzinho a questão das plantas com Mendel, que Mendel fez, né? Então 100% dos filhotes desse cruzamento aqui, eles serão pretos. Agora, se esse rato carregasse um alelo recessivo, ele fosse azão azinho, o cruzamento do preto com o branco, ó, eu ia obter 50% de chance da cor ser preta e 50% de chance de eles nascerem com cor branca. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, onde eu tenho que a característica de olho escuro está relacionada ao alelo dominante e a característica olho claro está relacionado ao alelo recessivo. Tá? E aí eu quero que vocês façam um cruzamento de um casal onde ambos têm olho escuro, mas eles são heterozigotos para essa característica. Tá? Então, a mulher azão azinho e o homem azão azinho. Quando eu faço esse cruzamento, olha só o que eu vou obter, olha que interessante. Azão azão, né? Esse com esse, aí agora esse com esse. Azão azinho, esse com esse. Azão azinho, lembrando que eu sempre coloco o dominante na frente, tá? E esse com esse dando azinho azinho. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Se a gente está fazendo cor do olho, muita gente não acredita ou não entende o porquê que duas pessoas que possuam olho escuro conseguem ter um filho com olho claro. Esse aqui é o filho de olho claro, tá? Tá claro? Olho claro, tá claro, mas dá para vocês perceberem que ambos os pais, mesmo tendo o olho escuro, já carregavam no seu gene um alelo para o olho claro. Sendo que como os genes eles estão, né, você tem dois alelos e eles também tinham um alelo dominante, né, para a característica olho escuro, como esse alelo é dominante, a cor do olho era escura. Tá? Mas eles carregavam. Então, como os dois tinham 25% de chance de ter um filhotinho com o olho claro. Né? E aí eu posso representar isso, esse resultado que eu obtive aqui no meu quadro. Ah, tá, eu nem falei isso para vocês, né? Isso aqui se chama quadro de Punnett. Tá? Eu posso representar esses resultados de algumas maneiras. Então, olha só. Ó, um azão azão, dois azão azinho e um azinho azinho. Tá? Então, se eu fosse colocar uma proporção, eu posso dizer que a proporção é 1 para 2 para 1. Também posso representar em porcentagem. Então, eu tenho 25% azão azão. Lembra, cada quadrado desse equivale a 25%. 25, 50, 75, 100. Então, 25% azão azão. 50% azão azinho, porque ele apareceu duas vezes, né? 25 mais 25, 50. E 25% azinho azinho. Ou posso representar também falando do fenótipo. 75% de chance dos indivíduos terem olho escuro e 25% de chance do indivíduo ter olho claro. Ah, mas por que 75? Porque azão azinho também não é a cor escura? O A aqui é o dominante aqui. Então eu somo 50% do azão azinho com 25% do azão azão. Então 75% de se ter um filho com olho escuro e 25% de ter um filho com olho claro. Tá? Também poderia representar dessa maneira, ó. A chance de ser azão azão 1 para 4, de ser azão azinho 2 para 4
e de ser Azinho, Azinho, 1 para 4. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque são formas que eu vejo aparecendo nos exercícios por aí da vida, tá? E aí, para fechar, vamos dar uma olhada aqui em dois exercíciozinhos, né? Eu vou deixar, na verdade, tudo dirigido para vocês lá na plataforma, mas só para a gente poder começar a pensar juntos. Então, olha só. Imagine que você é um criador de coelhos com 2 coelhos de raça pura. Então, o macho tem pelo preto e a fêmea tem pelo castanho. Quando você cruza os coelhos, todos os filhotes têm pelos castanhos. Então, olha só, você cruzou preto com castanho, né, 2 coelhos de raça pura, e todos os filhotes tinham pelos castanhos. Pô, isso aí tá igualzinho o cruzamento que Mendel fez lá com as plantas. Então, qual é a dominante e qual é a recessiva? Gente, se eu cruzo 2 características diferentes, né, eles sendo puros, e a primeira prole, né, essa geração F1, é tudo de uma cor, com certeza essa cor é a dominante. Então, castanho era a cor dominante, tá? E preto era a recessiva. Então, vamos buscar isso na resposta. Ó. A pelagem preta é dominante? Não, já corto. A pelagem castanha é dominante e a preta é recessiva. A resposta, letra B. Né? Vou até ler as outras. Castanha quanto preta são dominantes? Não. Nenhuma das duas são dominantes? Não. Tá? Então a resposta aqui realmente é a letra B. Vamos ver só mais uma para fechar. Qual afirmação melhor descreve a relação entre genótipo e fenótipo? Então vamos ver aqui. O genótipo sempre determina completamente o fenótipo? Não. O fenótipo sempre determina completamente o genótipo? Também não. O genótipo determina o fenótipo, mas com influência do ambiente. Lembra que eu falei para vocês, fenótipo é o genótipo interagindo com o ambiente. Então a resposta certa letra C. Né? Espero que tenha dado para entender. Dúvidas, falem comigo. Tá? Lembrando que isso aqui é só um resumo da aula que a gente viu lá no Class. Tá? Qualquer coisa, me chamem.